Perfeito. Estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem também? Ótimo. Então sejam muito bem-vindos a mais um encontro ao vivo diário para você que é terapeuta, para você que quer se tornar um terapeuta. E hoje o nosso tema é sobre como fazer boas perguntas, que são técnicas e estratégias indispensáveis para você que é um terapeuta, tá? Então já pega papel e caneta para a gente começar aí com as anotações. Eu vou compartilhar outra tela aqui com você daqui a pouquinho. Mas primeiro eu vou falar da importância das perguntas, tá? Não vai ter material didático, você está vendo a gravação aqui, você copia, tá? Mas vai ter a gravação depois, caso você queira assistir e você está ao vivo aqui comigo, tá bom? Então vamos lá. Qual é a importância de você saber fazer perguntas? Primeira regrinha que você tem que anotar aí é o seguinte: o nosso cérebro, já estamos começando com o conteúdo, tá, galera? O nosso cérebro, ele sempre vai responder as perguntas. Sempre. Ou seja, toda pergunta que você faz hoje para você mesmo, o teu cérebro ele vai responder. E qual que é o grande problema? Que as pessoas elas fazem perguntas disfuncionais, perguntas erradas para elas mesmas, ou até mesmo terapeuta para outras pessoas. Perguntas como, por exemplo, a pessoa fala assim, ó, por que eu não tenho dinheiro? Quem que talvez nunca se perguntou isso aqui? Por que eu não tenho dinheiro? Por que eu não vou para frente? Por que nada dá certo para mim? Se você acabou de entender que o cérebro responde todas as perguntas, ele vai responder essas perguntas que você está fazendo. E essas não são perguntas inteligentes. Primeiro, porque toda pergunta que inicia com a palavra por quê, isso é importante anotar. Toda pergunta que inicia com a palavra por quê, ela gera motivo e não ação. Ou seja, quem utiliza muito a palavra por quê, geralmente está num comportamento passivo e não ativo. Perceba, toda vez que você pergunta para o teu filho, para qualquer pessoa, algo com a palavra porquê, ele vai encontrar motivos e razões daquilo para justificar. Só. Eu vou perguntar para você, por que você não tem resultado? Ou você perguntar para o teu filho, por que você foi mal na escola? Por que você não foi bem nessa prova? Olha só, por que você não foi bem na prova? Ele só vai encontrar uma justificativa, vai te dar uma razão do porquê não foi bem da prova e pronto. Então, quando a gente fala de perguntas, a palavra porquê ela tem que ser olhada com outros olhos a partir de hoje. Porque ela pode ser usada, mas ela é um pouquinho perigosa para quem não sabe utilizar. Porque senão você só vai encontrar um motivo e uma razão e pronto. Por que eu tô pobre? Por que eu não vou para frente? Ou perguntar para o teu cliente, por que você está com ansiedade? Quando você utiliza esse tipo de pergunta, só está fazendo ele trazer uma resposta que é uma justificativa, só. Agora, se você utiliza o porquê com outras perguntas junto, aí já fica inteligente. Porque daí você soube o motivo, soube a razão, soube aquela justificativa dela e você engatou com outras perguntas inteligentes. Elinson, quais são perguntas aí inteligentes? Vou compartilhar a tela aqui com vocês para a gente começar a fazer uns rabiscos. Estão vendo a tela aí, né? O que são perguntas mais inteligentes? É você, primeiro, dar atenção sempre que perguntar a palavra por quê, porque ela encontra justificativas, beleza? Esse é o primeiro ponto. Quando que eu posso utilizar a palavra por quê, Denilson? Quando você quer saber a razão, o motivo daquilo, não há problema. Mas quando você vai engatar com outras perguntas, já fica interessante. Por exemplo, você vai perguntar para o teu filho por que você foi mal na prova. Ele vai te dar justificativo, motivo, a razão. Ele vai encontrar na mente dele uma razão que ele não foi bem na prova. Aí você vai engatar com uma outra pergunta. O que você pode fazer de diferente para que isso não se repita? Então vamos voltar? O nosso cérebro sempre vai responder uma pergunta, sempre.
Toda vez que eu te faço uma pergunta, você vai trabalhar para responder ela internamente. Então, se eu pergunto o que você pode fazer para que isso não aconteça de novo, você já vai começar a pensar em soluções. Ou seja, você vai começar a pensar em ações. Então, quando a gente fala das outras perguntas que você vai engatar logo depois do porquê, muitas delas têm a ver com ações. Como, por exemplo, o que, qual, quando, onde. Essas perguntas aqui você pode montar uma pergunta mais funcional. De quantas formas diferentes você pode fazer com que isso não aconteça de novo? Quando que você vai estudar para que isso não aconteça de novo? Então você percebe que você tá, ó, a palavra onde. Onde que você vai sentar ali na sala para você se concentrar e isso não acontecer de novo, filho? Você percebe que eu tô levando a cabeça dele para a solução? E geralmente você faz isso com essas palavras: o que, qual, onde, quando. E o porquê geralmente é mais passivo, encontrar justificativas. Não que seja ruim, não há problema nisso. A questão é que se só ficar no porquê, e geralmente é aí que você para com você mesmo, com outras pessoas, você não vai conseguir ajudar de uma forma profunda outra pessoa ou você mesmo. Tem um detalhe bem interessante que existem sessões que você pode, se você quiser, você pode trabalhar só com perguntas. Se você for bom em fazer perguntas, tem sessões que você pode só trabalhar com isso, sem aplicar alguma técnica de destrave. Porque ela vai ter tantas reflexões, tantos insights, tantas novas formas de pensar, que só as perguntas já é uma sessão muito profunda que você pode fazer. Daqui a pouquinho já vou te mostrar perguntas eficientes aqui para você do processo terapêutico. Mas é totalmente possível fazer sessões só com perguntas. Deu para entender até aqui? Alguma dúvida, galera? Coloca aqui nos comentários se tiverem dúvidas, para você que está ao vivo. Perfeito. Agora vamos colocar algumas perguntas. Deixa eu abrir aqui. Que existe alguns tipos de perguntas para alguns casos. Por exemplo, pergunta para focar na solução do problema. Pergunta para realmente focar numa ação prática. Existem perguntas que começam a dar mais opções na cabeça da pessoa. E muitas vezes a pessoa, ela não vai necessariamente ter uma resposta pronta para aquela pergunta. Mas você vai ter gerado uma reflexão que vai gerar uma ação. Isso é muito comum em perguntas eficientes, tá? Em perguntas eficientes, muitas vezes a pessoa vai refletir o que você está falando. Ao passo que quando você faz uma pergunta do porquê, a justificativa já está lá. Por que eu não tenho dinheiro? A resposta já está na tua cabeça. Por que nunca nada dá certo para mim? A resposta já está na tua cabeça. Agora, quando você faz uma pergunta de quantas formas diferentes eu posso fazer 10 mil reais? De quantas formas diferentes esse mês eu posso levantar R$ 1.000? Vai começar a vir reflexões e não necessariamente uma resposta pronta, tá? Por isso que ela gera ação, porque ela vai te trazer várias reflexões. Então, perguntas aqui para a gente focar na solução. Eles me dá exemplo de perguntas para focar na solução. Então, uma das coisas que eu sempre falo nas sessões, isso eu falei numa aula do módulo técnica, se eu não me engano. Eu sempre pergunto a seguinte coisa para a pessoa: Fulano, quando você passar por aquela porta ali e tiver livre desse problema, quem você vai ser? Essa é uma pergunta que foca na solução. Quando você passar por aquela porta ali, livre desse problema, ou seja, eu já estou pressupondo, livre desse problema, quem que você vai ser? Você percebe que ela tem que começar a trazer agora comportamentos, emoções funcionais? Ao passo que se eu pergunto para ela, por que você está triste? Ela não está focando na solução nesse momento. Por que você está mal? Não que você não vá fazer essas perguntas na sessão, você pode fazer.
A questão é que se você ficar só aí, você está trabalhando e deixando ela numa postura passiva. Outra pergunta que foca na solução é: Fulano, olha só, galera, que interessante. Quem é da nossa formação sabe dessa estratégia. Tem uma técnica lá na formação chamada ensaio mental, onde você fala para a pessoa ir para o futuro e ensaiar, ou para algum comportamento que ela queira ter, e ensaiar mentalmente como que ela quer que aquilo aconteça. É o treino mental, o ensaio mental. E ela, com os olhos fechados, fica treinando mentalmente aquele cenário, certo? Todas essas práticas, elas podem também ser feitas com os olhos abertos, com você direcionando o pensamento da pessoa. Com perguntas eficientes você consegue fazer isso. Então essa pergunta aqui, ela faz a pessoa entrar num ensaio mental, que é o quê? Fulano, como você se vê sem esse problema daqui 5, 10 anos? Olha que pergunta legal, ela vai entrar num ensaio e num treino mental aqui, numa ponte ao futuro. Como que vai estar minha vida sem esse problema daqui 5 anos? E ela vai ter que criar na cabeça dela esse novo cenário. Que é a mesma coisa que eu pedi para ela fechar os olhos e treinar na cabeça dela aquele cenário funcional. Deu para entender? Então, muitas técnicas de reprogramação mental você consegue fazer com que a pessoa, aplicar na pessoa, sem ela necessariamente fechar os olhos e afins. Isso é bem mais chatinho, é bem mais difícil, mas é totalmente possível. Qual outra pergunta que foca na solução? Fulano, como seria a sua melhor versão sem esse problema? Onde que você podia chegar? Como seria a tua melhor versão? Olha a pergunta, como? Eu não estou falando por quê. Por que você está mal? Por que isso? Não. Como seria a sua melhor versão sem esse problema? Onde você podia chegar? A palavra porquê, voltando ali àquele ponto, é interessante tomar cuidado para utilizar ela. Mas se você utilizar para o positivo, você pode usar e abusar. Que é, por exemplo, você perguntar assim: por que eu sou tão feliz? Já se perguntou isso alguma vez? Sim ou não? Muitas pessoas não. Por que eu sou uma pessoa tão merecedora de toda a riqueza desse mundo? Aí você está usando de uma forma mais inteligente o porquê. Você pode fazer isso, tá? Por que eu sou tão feliz? Por que eu consigo realizar tudo que eu quero? Você vai encontrar motivos e razões para isso. Beleza? Então, essas são exemplos de perguntas que você foca na solução. Como seria a tua melhor versão sem esse problema? Onde que você poderia chegar? Isso aqui não deixa de ser também um ensaio mental, um treino mental. Essa última pergunta aqui. Porque você vai perguntar para ela, onde que você podia chegar, fulano? Ela vai te descrever como que seria a melhor versão dela. Ah, é mais produtiva, sem procrastinar, um monte de coisa. Tá, e onde que você podia chegar com isso? Quando eu aprofundo a pergunta com ela, pegando o que ela já me trouxe, ela precisa entrar num treino mental, repetir na cabeça dela, imaginar um cenário onde ela estaria utilizando o que uma vez ela já te trouxe na resposta. Eu vou estar mais produtivo, eu vou estar isso, eu vou estar aquilo. Entende? Por isso que eu falo, uma sessão inteira pode ser feita só com base em perguntas eficientes. O segundo tipo de pergunta que eu gosto muito de usar é de explorar opções. Perguntas onde você explora opções. Então ela começa a falar do problema, ela começa a falar do que não tá legal, que isso, que aquilo. Aí você vai começar a explorar opções com ela. Como, por exemplo, fazer essa pergunta. Fulano, se tivesse outro modo de ver a situação, que modo seria esse? Olha que pergunta poderosa. Se tivesse outro modo de ver a situação, que modo seria esse? Eu estou querendo que ele olhe a mesma situação, o mesmo estímulo, de outro ponto de vista. Porque se ele consegue olhar a mesma situação de outro ponto de vista, isso nada mais é do que ressignificação. A ressignificação nada mais é do que você olhar a mesma coisa,
o mesmo fato com outro ponto de vista. Está olhando o mesmo falecimento, o mesmo término de relacionamento com outro ponto de vista. Deu para entender? Outra pergunta que você começa a explorar opções na cabeça da pessoa é a seguinte: Fulano, e se você tivesse o poder de resolver isso, o que você faria? E se você tivesse o poder de resolver isso, o que você faria? Porque às vezes a pessoa está numa postura passiva e às vezes tem solução pelas mãos dela, não pela mão de outra pessoa. Ou às vezes ela pode conversar, influenciar outra pessoa. Quando a gente fala de problema de relacionamento, ela pode sentar, conversar, enfim. E se você tivesse o poder de resolver isso, o que você faria que não está fazendo hoje? O que você faria de diferente? Essa pergunta que eu te falei agora há pouco também é para explorar opções. Fulano, quantas formas diferentes existem para manter essa mudança, para fazer essa mudança? De quantas formas diferentes você consegue chegar lá? Se você é. A gente está falando aqui de fazer perguntas para os clientes, né? Para as pessoas que você está atendendo. Mas se você que quer chegar nos seus objetivos, quer se destravar, você que está vendo essa aula aqui, começar a fazer essas perguntas para você aqui todos os dias, eu tenho certeza que você já vai começar a melhorar a tua performance. Certeza. Galera, eu estou compartilhando a tela aqui. A segunda pergunta é: e se você tivesse o poder de resolver isso, o que você faria? Então, para quem não conseguir copiar, vai ter gravação, tá? Mas a gravação eu vou disponibilizar daqui a alguns dias no canal do YouTube, beleza? Não vai ser hoje que vai ficar pronta a gravação. Se você começar a utilizar essas perguntas todos os dias, você vai melhorar a tua performance, não tem como. Porque geralmente você acorda hoje com perguntas disfuncionais. Por que está acontecendo isso na minha vida? O que eu fiz? Olha que pergunta, o que eu fiz para merecer tanta desgraça? Tenho certeza que você conhece pessoas que se perguntam isso. O que eu fiz para nada dar certo para mim? Se você começa a trocar essas perguntinhas, você vai ter que estar preparado para uma coisa. Vai vir soluções na tua cabeça. Vai vir. A questão é que você vai ter que tomar a decisão de fazer daí. Porque de nada adianta vir uma enxurrada de 10 opções que você pode ter, 10 novos comportamentos, 10 ideias de negócio, do que for, e você não tomar atitude. Não tomar a decisão. Mas se você começar a repetir essas perguntas aqui para você todos os dias, vai vir reflexões para aumentar a tua performance. Certeza. Próxima pergunta e última desse explorar opções é: essa aqui a gente já, esses tempos atrás, a gente falou disso no destrave financeiro, dessa estratégia, que é você imaginar o que outra pessoa faria nessa situação. Ou, por exemplo, que tipo de conselho você acha que precisa receber? Você pode perguntar para a pessoa isso. Fulano, que tipo de conselho você acredita que você precisa receber? Ou, fulano, qual conselho alguém que já resolveu esse problema poderia te dar agora? Olha que pergunta interessante. Que tipo de conselho uma pessoa que já resolveu esse problema, qual problema? Aí você cita o problema que ela te trouxe. Qual conselho uma pessoa que já resolveu aquela ansiedade poderia te dar agora? Qual conselho uma pessoa que sofreu com problemas de relacionamento pode te dar? Deu para entender? Perfeito. Agora, um outro tipo de pergunta muito interessante que você vai utilizar geralmente no final da sessão, no início também, tá?
no início e no final da sessão. São perguntas que apoiam o aprendizado. Como assim, isso apoia o aprendizado? Essas perguntas, elas reforçam o que a pessoa já está fazendo. Então, quando a pessoa te traz um comportamento funcional, uma vitória que ela teve, você vai utilizar essas perguntas aqui. Como, por exemplo, fulano, imaginemos que ela trouxe uma coisa, eu consegui ter tal comportamento, eu fui mais produtivo, fui para academia essa semana inteira, enfim. Fulano, o que você vê agora que você não via antes? Eu estou aprofundando um pouquinho mais na solução. O que você vê agora que você não via antes? Olha como é muito interessante utilizar essa pergunta no final da sessão. No final da sessão, você já aplicou as técnicas, você já, enfim, se você é da nossa formação, né? Você já aplicou a técnica do destrave da família, do amor próprio, da autoimagem. Você já aplicou a técnica daquela sessão. Ou você já fez o teste de travas com ela. No final da sessão, você pergunta, fulano, o que você vê agora que você não via antes? Porque ela vai começar a trazer razões justificativas de outros pontos de vista que ela não tinha antes da técnica para que tenha agora depois da técnica. Entende? Uma outra pergunta interessante, não está aqui na minha listinha, que eu ia colocar para vocês, mas uma outra pergunta interessante é, essa aqui eu sempre utilizo, tá? Por que olha só, utilizando a palavra por quê. Por que essa sessão de hoje valeu a pena? Por que essa sessão de hoje valeu a pena? Então você vai aplicar as técnicas, o que for, no final da sessão você vai perguntar, fulano, por que valeu a pena a sessão de hoje? Você está levando o pensamento dele para encontrar motivos e razões de ter valido a pena ele ter passado aquela sessão com você. Aí você pode já engatar outra pergunta. Fulano, por que valeu a pena a sessão de hoje? Porque agora eu me livrei do peso dos meus pais e não sinto mais raiva do meu pai e tudo mais. Aí você pode engatar outra pergunta. Fulano, quem você decide ser agora a partir desse novo aprendizado? Olha que legal. Quem você decide ser agora a partir desse novo aprendizado que ela acabou de te falar? Ela te falou que teve esse aprendizado aqui na sessão de hoje. Essas perguntas no final da sessão são essenciais. Que na verdade a gente já falou disso lá na formação, para quem já chegou nessa parte, que é aquela estratégia chamada modelagem da diferença. Quem é da formação já sabe essas perguntas aqui. Outra pergunta parecida com essa é essa daqui. Como esse novo entendimento muda o seu modo de ver essa situação? Como que esse novo entendimento que ele te trouxe muda o seu modo de ver a situação? E quando coloca palavras como entendimento, situação, entenda o seguinte, galera. Muitas vezes ela já te deu essas respostas, então você pode repetir para ela o que ela te trouxe. Qual situação? O problema de relacionamento que ela te trouxe na sessão. O problema de ansiedade que ela te trouxe, você entende? Então, quando você vê nessas perguntinhas a palavra problema, situação, entendimento, são muitas vezes coisas que ela já te trouxe. Então, você pode ou falar a perguntinha assim como tá, ou adaptar para a realidade dela. Fulano, como que esse novo entendimento dos seus pais não serem mais aquele peso e você ter ressignificado tudo isso, muda o teu modo de ver o teu relacionamento hoje? Eu tô pegando os problemas que ele me trouxe. Ou seja, eu tô adaptando a pergunta funcional para a realidade terapêutica clínica daquela pessoa. Entendeu? Isso é muito interessante de fazer, porque ela se sente ouvida. Se você fizer dessa forma aqui, não tem problema. Mas se você conseguir personalizar, é melhor ainda. Deu para entender?
Então vamos dar uma resumida aqui nas perguntas, para quem não copiou, tá? Primeiro tipo de pergunta, focar na solução. Essa daqui. Quando você passar por aquela porta livre desse problema, quem você vai ser? Como você se vê sem esse problema daqui 1 ano? 5 anos, 10 anos? E a outra pergunta, como seria a sua melhor versão sem esse problema? Onde você poderia chegar? Pergunta de explorar opções. Anota aí. Explorar opções. Ó, tira um print quem está acompanhando aqui ao vivo e tá? Tira um print dessas perguntas de focar na solução aqui. Pergunta de explorar opções. Se houvesse outro modo de ver a situação, que modo seria esse? E se você tivesse o poder de resolver isso, o que você faria? Quantas formas diferentes existem para manter essa mudança ou para fazer essa mudança? Que tipo de conselho você precisa receber? Ou uma pessoa que já resolveu esse problema, que conselho ela daria para você? E o último tipo de pergunta aqui, de apoiando o aprendizado. Geralmente essas perguntas são feitas, são muito bem empregadas ao final da sessão. Que é perguntar para a pessoa, fulano, o que você vê agora que não via antes? O que você vê agora que você não via antes? Por que a sessão de hoje ela valeu a pena? Quem você decide ser agora a partir desse novo aprendizado? Então, primeiro você pergunta essa e depois essa daqui. Fulano, como que esse novo entendimento muda o teu modo de ver a situação? Anotaram aí? Alguma pergunta sobre as perguntas, galera? Diz aqui para mim. Foi. Alguma pergunta sobre as perguntas? Não? Perfeito. Qual que é a minha sugestão aqui para você? Comece a utilizar e criar perguntas funcionais para você a partir de hoje. Para você começar a utilizar. E deixa isso anotado em algum lugar para você sempre ver, tá? Para você sempre ficar repetindo para você mesmo essas perguntas. De quantas formas diferentes eu posso ficar feliz hoje? Outra pergunta que você pode utilizar. O que uma pessoa feliz estaria fazendo no meu lugar agora? Você percebe que geralmente você pergunta o quê? Por que eu tô triste? Por que acordei mal de novo? Olha que pergunta ruim. Por que acordei mal de novo? O teu cérebro vai responder isso. Ele vai responder por que você acordou mal hoje. Então você pergunta, de quantas formas diferentes eu posso ficar bem hoje? O que eu preciso ver, ouvir, sentir para que hoje eu consiga performar bem? O que uma pessoa que não tem esse problema faria no meu lugar hoje? Deu para entender? Então, comece a utilizar as perguntas com você e essas perguntas utilize durante a sessão também com o seu cliente, tá? E quando a gente fala de terapia, você sempre tem que estar pensando em perguntas funcionais para você fazer para a pessoa, para explorar opções, porque senão você vai piorar o caso dela. Se você ficar perguntando por que você está mal, por que isso, por que aquilo, ficar por ali, é tipo a amiguinha que acha que é terapeuta e quer ajudar o outro. Porque, vamos falar agora um pouquinho do funcionamento do cérebro. Só falar do problema, galera, não necessariamente deixa você bem. Sabe o tal do desabafo? Ah, não, mas ela só falar já deixa a pessoa melhor. Muitas vezes não. Porque quando a pessoa está falando, às vezes, em detalhes daquela situação, você está piorando o sintoma dela e não melhorando. Então você fala para ela, vai te falar que de como que foi a situação do término e tudo mais.
Por que você tá triste? Ah, porque eu terminei. Por que você terminou? Ó que merda essas perguntas. Tá bom, beleza, você quer saber o motivo? Legal, mas já engata a pergunta funcional depois. Se você ficar só, por que você tá triste? Porque eu terminei. Ah, por que você terminou? Ah, porque ele fez isso comigo. Nossa, mas o que aconteceu pra vocês terem brigado assim? Percebe que eu só tô encontrando o tempo inteiro detalhes de um estado que, primeiro, já passou, não tem mais o que fazer daquela situação, e muitas vezes ela já repete isso para ela mesma o tempo inteiro na cabeça dela. Ela só tá agora verbalizando para você. Mas todos esses motivos, razões, pensamentos ruins, ela já falou para ela mesma. Mas eu tenho certeza que ela não falou para ela mesma o seguinte: de quantas formas diferentes você pode ficar bem hoje? Essa pergunta não passou pela cabeça dela. Então, o só desabafar não é tão funcional quanto a maioria das pessoas pensam. Às vezes você pode deixar a pessoa pior por estar eliciando detalhes de uma coisa e reforçando aquela coisa na cabeça dela sem mostrar outros pontos de vista, tá? Porque você só está falando do problema. Você tem que começar a falar de opções, soluções, comportamentos funcionais. Beleza? Show. Então, ficamos por aqui. Eu vou finalizar a gravação. Se você está vendo a gravação e não é inscrito aqui no canal, já falei que essa sala nossa vai ficar gravada para quem está ao vivo aqui, tá? Então você se inscreve aqui no canal e qualquer dúvida que você tenha, você também pode deixar aqui nos comentários.